Bom dia! Oi, olha a Pri aqui. Tá meio friozinho aqui, como que tá aí? Tá friozinho também? Tá gostoso? O tempo aqui tá meio fresquinho pra gente que tá acostumada sempre com o calor, quando dá essas baixadas de temperatura, dá aquele friozinho, vontade de pôr um casaco. Mas o dia tá lindo, o sol tá nascendo maravilhoso, 6 horas aqui, 7 horas aí, e é hora da gente começar o nosso devocional dessa terça-feira, dia 2 de novembro. E ontem, quando eu estava estudando a respeito disso, a respeito do que a gente ia conversar hoje, né, do que eu gostaria de verificar para minha vida hoje, o que eu gostaria de transformar para minha vida hoje, o texto que caiu foi o texto de Hebreus 11:5, aonde fala que foi pela fé que Abraão recebeu um chamado, e foi pela fé que ele obedeceu. E ele partiu sem saber aonde ele estava indo. Isso está lá em Hebreus 11:8, né? A partir do versículo 5 está falando de Abraão, mas 11:8 está falando especificamente que ele partiu para um desconhecido, ele partiu sem saber para onde ia. E ele simplesmente colocou as malas nas costas e foi, e ele não era mais menino, né? Tinha lá seus 40 anos, 40, 50 anos, foi arrumar suas malas, porque Deus chamou ele um dia e disse: olha, Abraão, eu quero que você saia da tua terra, eu quero que você saia da tua parentela, eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. E nesse lugar que eu vou te mostrar, você vai viver a sua história. É a partir de agora que você vai criar maturidade, é a partir de agora que eu vou te tornar pai de uma nação. Então Deus estava ensinando ensinando Abraão a ser mais que pai de Isaac. Ele estava ensinando Abraão a ser pai de uma nação. A promessa de Isaac era não só a promessa de um filho, mas a promessa de um pai. Qual que era o referencial de pai que deveria se existir naquele momento? E aí eu vejo, ao longo da história de Abraão, Deus transformando um homem covarde, um homem que tinha diversos problemas emocionais, diversos bloqueios. Deus vai abrindo esse caminho, vai dizendo: olha, eu vou te dar aqui uma qualidade, né, de ser pai, você vai se tornar homem, você vai realmente entender qual que é essa funcionalidade. A gente está numa época do ano, né, que está bem complicado, e muita gente na rua, revoltado, né, as situações... Aqui no meu estado mesmo, a gente não consegue sair da cidade, porque a minha cidade dá acesso a às outras regiões, e tá tudo fechado, bloqueado, Polícia Rodoviária Federal na rua, né? Inclusive algumas MS também estão fechadas. Então a gente vê um povo em conflito. A gente vê homens na rua, né? Homens pararam seus carros, pararam seus caminhões e se colocaram em prol de um país. E eu fico pensando o quanto Deus realmente quer desses homens, que eles se coloquem em prol das suas famílias. Ao invés de estarem na rua, aí eu sei que para muita gente é revoltante, porque o governo que foi colocado não é o governo que ele queria, não era a ambição que ele tinha. Mas a ambição maior que um homem deve ter é de cuidar realmente da sua casa, é de cuidar realmente da sua esposa, é cuidar realmente da sua família, é dar uma educação real para os seus filhos. E aí não interessa qual que é o sistema em que o Brasil está imposto, né? Qual que é a situação que o Brasil está imposto. Se você governa sobre a sua casa, se você é dono do seu lar, se você é dono da sua vida, se você domina sobre o ambiente que foi dado a você, né? O mundo ao redor pode até te influenciar, mas ele não vai ser ativo na transformação e na construção daquilo que você faz. Deus tira Abraão de dentro daquele espaço, de dentro daquele lugar onde ele sofria as influências paternas, onde ele não sabia como agir como homem. E Deus coloca ele num lugar de muita pecaminosidade, uma cultura completamente horrorosa. Então você vê, Abraão, ele sai de um lugar onde se tinha uma cultura mais ou menos, e ele vai para um determinado lugar onde se matam os filhos, onde se queimam os filhos. Né? Deus está prometendo para um pai, Deus está criando, tornando um pai, formando um pai, colocando ele na pior sociedade, colocando ele cercado das piores pessoas para que ele fosse exemplo. E esse chamado para o dia de hoje é justamente isso, de nós virmos para esse desconhecido, para esses próximos dias que virão agora, que para muita gente dá medo, mas a gente entender que o desconhecido não existe.
se eu realmente viver a minha vida, se eu realmente faço da minha vida um caminho, uma vida onde Deus impera, onde a minha vontade é a vontade de Deus, aonde eu exerço o governo que me foi dado, aonde eu aprendo todo dia a ser um pouco mais ser humano, da forma como Deus quer que eu exerça essa humanidade, o futuro ele não existe. O futuro, esse desconhecido, esse medo, esse desespero que existe aí na frente, na verdade, é tudo uma ilusão. Porque o desconhecido, ele realmente não existe. Ele é aquilo que eu tenho medo. Né? Então eu estou, na verdade, entrando nos dias à frente, entrando na minha vida à frente, descobrindo a minha vida à frente, sem ter noção nenhuma, né? Como entrar numa mata. Então, ao mesmo tempo que eu estou conhecendo, eu estou abrindo o caminho. Eu estou abrindo a trilha pela qual eu vou andar. É assim que é o futuro. E a única coisa que é conhecida para mim, a única coisa que existe para mim é aquilo que é conhecido. Aquilo que está aqui na minha frente, aquele espaço. Então eu posso imaginar que lá na frente eu vou encontrar bicho, que lá na frente eu vou encontrar um oásis, ou que lá na frente eu vou encontrar uma cachoeira. Eu posso imaginar qualquer coisa, mas o que tem lá na frente eu não faço ideia. O que tem lá na frente a gente não sabe. Então, nesse momento, mais do que a gente sair para a rua, é necessário que nós entremos para dentro das nossas casas. É necessário que nós entremos para dentro dos nossos papéis, para dentro dos nossos propósitos. É hora de nós nos posicionarmos enquanto filhos, e também como pais, e também como mães, e também como pessoas que ordenam o seu espaço, pessoas que mandam no seu espaço, né? Não que dominam sobre o espaço sem dominar sobre as pessoas. Nós permitindo a liberdade do outro, permitindo que o outro viva, permitindo que o outro seja feliz e permitindo que o outro viva a sua realidade, a sua verdade. Nós instruímos, nós crescemos em sabedoria, nós crescemos juntos, mas nós não dominamos sobre as outras pessoas. Então, o meu erro é quando eu quero dominar sobre você, porque lá em Gênesis Deus me dá autoridade sobre todos os animais da terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, mas Deus não me dá autoridade sobre você, Deus não me dá autoridade sobre os meus filhos, Deus não me dá autoridade sobre meu marido. Meu marido não tem autoridade sobre mim, não tem domínio, na verdade, autoridade ele tem, não tem domínio sobre mim. Então a gente tem que exercer autoridade sem exercer domínio, e isso é uma lição muito grande. Então é muito fácil eu ir pra rua e eu querer queimar pneu, ou eu querer fazer um afronte para que as coisas sejam do meu jeito, mas na minha vida particular, na minha vida real, eu me acovardo, eu não vivo a realidade que eu tenho que viver, eu não exerço a autoridade que eu tenho que exercer, eu quero exercer domínio e não autoridade. Então, hoje, para muitas famílias também é um dia triste, né? É um dia de lembrança daquilo que e de arrependimento, né, daquelas pessoas que tiveram ao nosso redor e a gente não soube valorizar, e a gente se perdeu. Por quê? Porque a gente ficou tão preocupado lá na frente com o desconhecido, ou a gente ficou tão preocupado lá atrás com o que já tinha acontecido, com o que já era conhecido, que não tem como mudar. A gente fica tão preocupado com o que tá lá, o que tá aqui, que a gente não enxerga o que tem agora. A gente não valoriza o que a gente tem agora. A gente tá tão preocupado, né? A gente sofre por aquela pessoa que morreu, que a gente não valoriza aquele que tá vivo. A gente sofre por aquilo que vai acontecer, que a gente não valoriza o momento que eu tô vivendo agora. Esse desconhecido, esse à frente, ele não existe. A única coisa que existe nesse momento é eu e você aqui prontos para viver mais um dia. E nesse dia, as próximas horas, é como se fosse um ser humano à distância, que a gente não consegue enxergar as mãos. Essa distância que a gente tem, a gente não é capaz de ver o que carrega nas mãos. Esse desconhecido, ele não sabe, a gente não sabe se ele tem flores ou se ele tem espinho. Os próximos 10 minutos, eu não sei o que vai acontecer. Nos próximos 20 minutos, eu não sei o que minha vida vai tornar. Eu não sei se eu vou ter vida. O que eu posso fazer é viver o agora. O que eu posso fazer é viver esse momento que me é conhecido. Porque independente do que o futuro tenha nas mãos, a certeza que eu sempre tenho é que o meu futuro está nas mãos de Deus. Que esse dia comece para você de uma forma extraordinária. E que você possa ter a certeza de que aquele que governa os céus, a terra e o mar não perdeu o controle de nada. E aquele que fez os céus, a terra e o mar, que não perdeu o controle de nada, não perdeu o controle do governo desse país, não perdeu o controle sobre a vida daqueles que nos deixaram. Que você seja consolada por essas palavras.
você tenha certeza que nenhuma folha cai da árvore sem que ele saiba. Então, aquelas pessoas que descansam, que estão lá descansando em Cristo, por mais que elas nos deem saudade, elas são pessoas que perderam as suas vidas no momento certo de perder as suas vidas. Que é, a vida é feita de ciclos, de começos e de fins. Então, que esse dia, cheio de desconhecido que vem aí pela frente, seja um dia de uma única certeza, de que independente do que você viva, você vai viver aquilo que já está posto por Deus para você. Aquilo que já está colocado para a sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo sabe que sob suas asas sempre está protegido.